Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Easy Português Podcast. Eu espero que vocês estejam super bem. E aí, Luiz, tudo tranquilo? E aí, Luan, tudo jóia, tudo tranquilo, tudo beleza? No o episódio passado a gente falou sobre os micos, né, que a gente pagou, e hoje vai ser Exato. um pouquinho diferente, né? Sobre o que a gente vai falar hoje, Luan? Iremos falar sobre alguns verbos, né, que os alunos têm bastante dificuldade, que são os verbos curtir, gostar, aproveitar, desfrutar. Existe diferença entre esses verbos? Será que existe diferença entre esses verbos? Quando nós devemos utilizar? Serão todos sinônimos? Nós iremos falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas e aí, Luiz? Hoje tá tudo tranquilo? O que é que você tem para fazer aí? Nós estamos gravando agora no dia 20, no dia 18, na verdade, né? Outra temporada do podcast. E como é que está a sua vida aí? Tranquilo? Dia 18, tá tudo tranquilo, tudo ok. Já já tem que ir pra universidade, tô olhando aqui as horas, né? Uhum. Mas tá tudo ok. Aproveitando o ensejo do tema de curtir, não é? Eu quero fazer o convite ao pessoal que não nos segue no Hum. Instagram. Vá lá pro Instagram, curta as nossas publicações. Já já você vai entender esse curta, né? Curta as nossas publicações. No TikTok também, curta lá os nossos vídeos, deixe um like lá nos nossos vídeos. Isso é muito importante pra gente e deixa o seu feedback, né? Seu comentário, o que é que você acha, as suas sugestões. Tudo isso é muito importante. O Easy Português Uhum. já existe há bastante tempo e você ainda não está nos seguindo, ainda não está deixando o seu like, o seu comentário nos vídeos. Isso tem que mudar, né? Você tem que interagir mais. É bom porque você vai estar praticando mais. Você precisa usar o idioma, beleza? Então já deixo esse convite aqui especial para todos vocês, beleza? Muito verdade. E o Luiz começou já falando de um verbo muito legal que é o verbo curtir. O verbo curtir basicamente significa gostar, mas ele tem algumas peculiaridades. Ele é um pouquinho mais informal, tá certo? Uhum. Então, quando é que nós devemos usar o verbo curtir? Nós podemos usar com os nossos amigos. Então, em um momento mais descontraído, em um momento de diversão, você pode utilizar o verbo curtir. Por exemplo, Luiz, você curte sair no final de semana? Luiz, você curte, sei lá, beber caipirinha? Luiz, você curte aquela festa que acontece todo final de semana que é tradicional? Então, basicamente, curtir significa gostar, mas é utilizado em um contexto mais tranquilo, mais relaxado entre os seus amigos. Inclusive, o verbo curtir, ele é usado nas redes sociais. Então, você não usa, você tem que dar um me gusta, né? Ou eu gosto na foto de algum amigo. Você tem que dar uma curtida, né? Você Uhum. curte a foto de algum amigo. Então, esse episódio, se você está nos assistindo pelo YouTube, pelo Spotify, por favor, curta esse episódio. Ou seja, clique aí no botão de gostei, tá certo? E curta esse episódio. Então, basicamente, esse é o verbo curtir, muito importante. Mas também temos outros verbos, verdade, Luiz? Como o verbo gostar, aproveitar, desfrutar. Também existe diferença entre esses verbos ou não? Sim, sim. O verbo gostar e o verbo desfrutar, normalmente você precisa da preposição de para acompanhar eles, né? Então você pode fazer a contração do, a contração da. O verbo curtir não precisa de preposição. Então, ele é bastante flexível. Ele pode ser o verbo gostar, mas também pode ser o verbo desfrutar. Por exemplo, eu gosto de desfrutar da vida. Se eu for usar o verbo curtir, eu gosto de curtir a vida. Pronto, sem a segunda Hum. preposição, né. Então ele pode ser tanto o verbo gostar quanto o verbo desfrutar. Esses 2 últimos, normalmente você usa a preposição, verdade? Eu gosto de chocolate, faz a contração. Eu gosto do chocolate que o Luan faz. Eu gosto da sua casa. E acontece o mesmo com o verbo desfrutar, verdade, Luan? Você pode dar alguns Uhum. exemplos? Sim, você pode falar você pode falar: "Eu desfrutei a festa toda, eu desfrutei aquela comida deliciosa, eu desfrutei o f do fim de semana". Então o Uhum. verbo desfrutar basicamente é um verbo não é muito utilizado, né, Luiz, esse verbo. Eu particularmente não uso muito o verbo desfrutar. Eu passei a utilizar pela primeira vez quando eu encontrei alguns amigos colombianos na universidade, e eu Uhum. percebia que eles usavam muito o verbo desfrutar.
Então, falando em português. Então, todas as Uhum. vezes que eles falavam em português, eles utilizavam, final de semana eu vou desfrutar um pouco, a festa. Então, aí eu comecei a utilizar. Eu disse, então, né, o verbo desfrutar também dá para ser utilizado. Aí eu passei a utilizar. Tem essas e outras palavras também. Por exemplo, a palavra felizmente. Nós falamos muito felizmente, não é? Só que esses amigos colombianos que eu tinha, eles falavam afortunadamente. Eu ficava, nossa, eles são muito Hum. cultos, né? Ou seja, é uma palavra que existe no vocabulário do português, mas nós não utilizamos. Então, o verbo desfrutar também é assim, é uma palavra que existe, mas nós não utilizamos muito. E aí tem um outro verbo que é o verbo aproveitar. Aproveitar, não é, Luiz? Explica mais sobre esse verbo. Também é sinônimo dos demais? Ele pode estar nessa mesma caixa, digamos assim, que estão esses outros verbos, né. Então, às vezes, ele pode funcionar parecido a alguns desses, né. Eu vou aproveitar o final de semana, verdade? Eu vou Uhum, desfrutar o final de semana, ok? Então, às vezes, ele pode ser considerado ali dentro do mesmo grupo desses verbos, ele pode funcionar parecido. Pode ser um pouco diferente também. Eu vou aproveitar o final de semana para viajar. Então aqui ele já tem um contexto diferente, mas você pode utilizar o aproveitar parecido ao desfrutar, né, mais ou menos no mesmo contexto que o desfrutar, ok? uhum. Muito bom. Então vocês agora ampliaram seu vocabulário, certo? Porque agora você aprendeu a usar 4 diferentes verbos para dizer a mesma coisa. Então, desfrutar, aproveitar, curtir e gostar, certo? Basicamente é isso, Luiz. Mais alguma coisa? Ou podemos encerrar o episódio por aqui? Não esqueçam de nos seguir aqui no Spotify, né? Amazon Music também. Estamos em várias plataformas. Pode pesquisar lá Easy Português Podcast, você vai encontrar em várias plataformas e também agora no YouTube. Então, você pode nos assistir também pelo YouTube. Beleza? É isso, Luiz. E só um detalhe, não é easy português, é easy português, verdade? Exatamente, Easy exatamente. Não pode português, esquecer. como o espanhol, né? Cuidado, busca o correto Isso. aí. Não esqueçam. É isso, pessoal. Se cuidem. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.